Olá, meu nome é Thiago Advíncula e hoje eu vou estar fazendo a instalação do recurso no Windows Server 2016 de backup. Eu possuo aqui já algumas máquinas pré-configuradas. Eu vou estar utilizando essa máquina aqui para instalação e demonstração. Bom, aqui em minha máquina, vamos abrir o gerenciador de servidor. Vou clicar aqui em adicionar funções e recurso. Vamos em próximo, instalação baseada em função recurso. Vou deixar esse servidor mesmo. Aqui nós vamos clicar em próximo, porque é recurso. Eu vou selecionar aqui o checkbox backup do Windows Server. Vamos clicar em próximo e instalar. A instalação não demora muito e não é necessário fazer a reinicialização do sistema operacional. A instalação já foi concluída. Vamos fechar. Vou minimizar aqui o gerenciador de servidor. Vou aqui em ferramentas administrativas e observe que aqui eu já tenho um atalho backup do Windows Server. Bom, aqui ele já traz alguns status, horários e números de backup disponíveis. Como nós não temos e não executamos nenhuma rotina, então ele vai ficar com os campos aí vazios. Vamos aqui em backup local. Observe que aqui ele fala nenhum backup foi configurado neste computador. Ele até sugere que nós utilizamos o assistente de agendamento de backup ou o assistente de backup único. Bom, eu tenho aqui no meu C2 pontos uma pasta que eu criei chamada documentos geral. Documentos gerais. Nessa pasta eu tenho diversos arquivos confidenciais, os quais eu não posso perder. Então nós vamos utilizar aqui o agendamento de backup. Então eu vou criar uma política de backup, nós vamos executar, depois efetuar uma restauração. Vamos lá? Vou clicar aqui em agendamento de backup. Aqui ele traz a opção, até sugere que você já tenha decidido qual tipo de backup vai fazer, com qual horário, qual frequência. Aqui nós já temos definidos e vamos clicar em avançar. Aqui ele já traz para a gente a opção servidor completo, que é o recomendado, ou personalizar, o qual que você pode selecionar um volume ou uma pasta em específico. Aqui nós vamos em personalizar, porque eu quero somente aquela pasta. Vamos avançar. Aqui ele já pede para a gente selecionar o item que nós queremos fazer o backup. Então vamos aqui no C2 pontos, onde se encontra a pasta documentos gerais. Vou clicar aqui em OK. Nós temos também essa opção aqui que chama configurações avançadas, a qual nós podemos definir por extensões até arquivos que nós queremos que não faça parte da nossa política de backup. Então não vou selecionar nenhum aqui no dado momento, vou clicar em OK. Vamos avançar. Aqui eu posso definir os horários, eu posso definir mais de um horário qual essa tarefa vai ser executada. Eu vou selecionar aqui às 7 horas da manhã. Como são arquivos pequenos, então antes que minha empresa comece a trabalhar aqui, eu já consigo executar sem maiores problemas. Vamos selecionar aqui também 8 horas. Vamos clicar em avançar. E aqui ele traz para a gente 3 tipos de destino. Eu vou estar utilizando o primeiro, porém eu vou estar dando uma explicação breve ali da diferença entre os dois aí abaixo. O primeiro é o seguinte, ele vai dedicar um disco rígido para o agendamento de backup. Então você pode dedicar um disco somente para fazer o backup. Esse disco não estará mais disponível aqui no seu Explorer. Vamos aqui no meu Explorer. Eu só tenho um disco aqui apenas, mas eu já até taxei um outro disco aqui. Vamos abrir ele. Que ele está com o status online aqui, só que não está com o volume criado. Então esse disco ele vai ser formatado e não vai aparecer no Explorer, vai ficar totalmente dedicado para os backups. Obviamente isso tem mais desempenho
É uma boa prática. A segunda opção é fazer o backup em um volume. O que seria isso? Eu poderia ter aqui aquele volume mesmo que nós verificamos ali. Eu poderia ter uma partição aqui, criado aqui uma letra, tudo mais para aquele volume específico. Poderia ter até arquivos aqui nesse volume e utilizar ele para fazer backup. Porém, ele deixa uma ressalva aqui que isso pode afetar o desempenho, podendo reduzir em até 200% a performance do seu volume aí. E a terceira opção é fazer o backup em uma pasta de rede compartilhada. Essa opção aqui geralmente eu uso mais quando eu quero fazer um backup prático ali e manual. Quando eu preciso fazer alguma movimentação, alguma coisa do tipo, eu consigo estar utilizando isso aqui. Por quê? Se você fizer isso como regra para backup, ele sempre vai manter a sua última tarefa mais recente, a sua tarefa mais recente. Então, imagina que hoje, na segunda-feira, eu executei um backup, na terça-feira ele vai sobrepor de segunda-feira. Então, ele só fica uma cópia. Então, ele não tem aquela retenção de backup. Então, não é muito interessante. Então, vamos deixar aqui selecionado, fazer um backup dedicando um disco rígido para essa tarefa. Vamos avançar. Aqui ele traz para a gente selecionar um ou mais discos para essa política. Então, eu vou clicar aqui, mostrar todos os discos disponíveis. Ele trouxe aqui para mim o disco que estava disponível ali, que eu não havia criado o volume. Vamos selecionar ele, vamos dar OK. Vou marcar aqui novamente, clicar em avançar. Aqui ele vai trazer esse alerta para a gente, falando o seguinte: ao concluir esse assistente, os discos serão reformatados e todos os volumes e dados existentes nesse disco serão excluídos. Então, foi aquilo que nós falamos no início. Tem que tomar até um certo cuidado para criar esse agendamento, para não selecionar o volume errado e que venha causar aí, problemas aí para você com arquivos. E depois disso, o disco não estará mais visíveis. Vamos clicar aqui em sim. Eu quero usar esse disco mesmo. Aqui ele traz para você um resumo. Eu vou dar um concluir aqui. Agora ele está formatando o disco, criando o agendamento de backup. Vamos aguardar aqui um pouco. Aqui, em status, ele fala: você concluiu com êxito o agendamento de backup. O primeiro backup agendado será feito às 20 horas. Bom, vamos clicar aqui em fechar. Observe que aqui em próximo backup, eu já tenho assim aqui agendado. Posso clicar em exibir detalhes e ele dará as informações aqui do backup. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora eu preciso fazer o backup de imediato. Então vamos aqui em backup único. Nós podemos aqui aproveitar as configurações do backup agendado, ou seja, a mesma pasta e tudo mais, destino. Ou eu posso selecionar opções diferentes. Nós vamos utilizar opções de backup agendado. Vamos clicar em avançar. Aqui ele mostra para você a pasta e os arquivos que vão ser. No nosso caso é somente uma pasta. Então eu vou clicar em backup. Bom, aqui o backup já foi concluído, como vocês podem ver. Vou clicar aqui em fechar. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês aqui no Explorer como é que ficou aqui o nosso disco. Observe que realmente ele não aparece. Vamos entrar aqui no gerenciador de disco e você vai observar que realmente o que acontece, ele fica sem letra aqui, tá? Por segurança até. Mas se a gente marcar, por exemplo, aqui uma letra, somente para você visualizar, vou deixar a letra E mesmo. E aqui ele vai aparecer para a gente, ó. Tá? Mas é altamente recomendado que você não coloque a letra ali para você ter mais segurança ali. Eu só estou abrindo aqui para vocês verem que ele grava os backups ali em VHD, no meu caso VHDX.
E aqui está todas as informações. Bom, vamos remover a letra aqui. Prontinho. Vamos até o C2 pontos. E aqui em documentos gerais, eu vou deletar essa pasta. Vamos aqui no backup do Windows Server e vamos aqui clicar na opção recuperar. Aqui ele já traz para mim a opção de servidor. Vamos avançar. Aqui ele traz para a gente todas as datas e backups disponíveis. No nosso caso, só tem esse, porque não tinha executado isso diversas vezes. Então vamos clicar em avançar. Ele traz a opção aqui, ó, o que deseja recuperar. Vou colocar arquivos e pastas. Avançar. Aqui ele já traz, ó, o caminho certinho. Tá vendo, ó, o seu backup e tudo mais. Vamos aqui, ó. Vou selecionar o disco C, clicar em avançar. Ele até sugere aqui, ó, local original, posso salvar em outro local. Ele já vem com a opção aqui, ó, criar cópias para ter ambas as versões. Se caso você selecionar, no caso ali eu já deletei a pasta, mas se eu tivesse a pasta ali, então ele ia conflitar com a extensão ali do nome. Interessante aqui que ele até restaura as permissões da lista de controle de acesso, as ACLs. Então é muito interessante aí para o seu servidor de arquivo. Eu vou deixar marcado aqui o local original e vou clicar em avançar. Ele traz aqui um resumo, vamos clicar em recuperar e vamos aguardar aí a restauração dos arquivos. Bom, já concluiu, é bem pequeno aqui nossos dados, vamos clicar em fechar. Agora vamos verificar aqui se realmente meus dados constam. Ó, bom, documentos gerais está aqui. E as minhas pastas e meus arquivos confidenciais já estão aqui. Tá tudo certinho. Maravilha. Pode observar aqui também que ele traz aqui, ele vai deixando os eventos, tá vendo? Backup com êxito, recuperação de arquivo. E assim, a gente tem diversas outras opções, tá? No caso, se eu tivesse um Hyper-V rodando aqui, eu poderia fazer backup da máquina virtual, bare metal e por aí vai. Você tem a opção aqui, ó, também de definir configurações de backup, de desempenho no caso. Ele vem aqui a opção normal. Tem a opção também de desempenho de backup mais rápido, que no caso aqui é o incremental. E também você pode estar personalizando aqui as configurações. Se você tiver diversos discos, diversas situações, aí você pode estar personalizando aí tranquilamente, tá? Bom, vamos dar o OK aqui, vou deixar em desempenho de backup normal mesmo. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixem seu comentário aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Muito obrigado, valeu!